Adaptações de games vêm sido o calcanhar de Aquiles de Hollywood desses anos pra cá, né? Muitas adaptações foram feitas e muitas saíram bem ruins, algumas saíram mais ou menos, como é o caso de Tomb Raider, na minha opinião. Mas o que esses caras sempre erram nessas adaptações de games é eles simplesmente esquecerem que já tem uma história pré-estabelecida, que você já tem um enredo formado, e os caras simplesmente excluem isso e tentam criar algo novo, tentam inventar ideia, inventar moda, como foi o caso do filme do Mortal Kombat, que eles criaram lá o Cole Young, e foi aquela história toda que a gente já sabe. E ontem nós podemos prestigiar o primeiro episódio de The Last of Us, que na minha opinião já começou com o pé direito, primeiramente fazendo a sábia escolha de colocar essa série nas mãos corretas, que foi nas mãos do Neil Druckmann, o criador de The Last of Us. Então não tinha pessoa melhor para poder escrever sobre esse universo e sobre esses personagens do que o próprio criador, porque ele conhece aquele universo, ele conhece cada traço daqueles personagens, então ele sabe quais situações cabe na personalidade deles e quais não cabem. E o segundo acerto dessa série é ser o perfeito balanço entre fidelidade e ideias originais, porque na minha opinião uma adaptação de games tem que ser isso, você tem que ser fiel àquilo que foi criado, sabe? E The Last of Us é 100% fiel ao jogo. Pelo menos nesse primeiro episódio, é 100% fiel àquele enredo. Tá lá o Joel com a Sarah, estoura a pandemia, a Sarah morre, o Joel conhece a Ellie e o Joel, a Tess e a Ellie vão pra jornada deles. Mas obviamente você tem as outras situações que não tem como ser 100% fiéis ao jogo, porque The Last of Us é um jogo muito rápido e muito linear, sabe? Você já conhece o Joel e a Sarah, a pandemia estoura e já conhece a Ellie e tipo, é tudo muito rápido as coisas que acontecem. Aqui na série, não, e não precisa ser e não tem que ser, porque como é uma série, como é algo que vai pra TV ou pro streaming, você tem tanto público que conhece o jogo quanto aquele que não conhece. Então você, obrigatoriamente, você precisa dar um background a mais e adicionar ideias originais e ideias que realmente vão acrescentar coisas boas à narrativa. Então aqui você começa a série com a Sarah, né? Você passa um dia inteiro com ela e com o Joel e com o Tommy, dando um background maior na relação deles e torna tudo mais pesado quando estoura a pandemia e quando a Sarah morre. O peso desse acontecimento fica muito maior, porque antes a gente teve um background maior pra ela. E depois, quando se passam uns 20 anos, você continua tendo esse background maior dos personagens e o Neil Druckmann consegue adaptar muito bem as situações que no jogo era pra ser de gameplay, mas que na série obviamente não dá pra ser. Então você tem um background maior da Ellie, né, dela chegando naquela zona lá de quarentena, você vai ter um background maior da Tess, né, ela presa lá com os vagalumes e tudo mais, você tem um background maior até dos próprios vagalumes nesse episódio aqui, da Marlene. Então assim, o Neil Druckmann consegue, cara, conduzir essa história numa maestria tremenda. E como eu falei também da fidelidade, cara, tem alguns takes aqui, alguns movimentos de câmera, posições de câmera que são iguais às dos jogos, que o Neil Druckmann coloca ali pra te dar aquele estalo e você, na hora, pensar, caraca, eu tô vendo o jogo na minha frente, sabe? E ao mesmo tempo eu tô vendo algo original acontecendo, então tipo assim, é muito da hora. E falando agora um pouco das atuações, cara, o Pedro Pascal de Joel ficou excelente, e a Bella Ramsey de Ellie também, cara, mano, em poucos minutos consegue te convencer, e eu tô doido pra ver mais da interação desses dois, porque só nesse comecinho aqui já foi perfeito. E obviamente também Tess, Tommy, Marlene também ficaram perfeitos, mas óbvio, destaque pra Joel e Ellie. E pra finalizar, eu não vou esquecer, claro, de falar sobre o visual e a trilha sonora, que, cara, pega toda a essência de The Last of Us, cara. Não tem como você olhar pra essa série e falar que não é The Last of Us, porque é. O visual, a cidade é totalmente parecida com a do jogo, as músicas, a abertura dessa série é incrível. Então tudo nesse primeiro episódio me deixou maravilhado e sinceramente eu não tenho nada do que reclamar. Se continuar assim até o último episódio, The Last of Us vai ser a série do ano. E na boa, vai ser a melhor adaptação de videogame. E na minha opinião, sério mesmo, só com esse primeiro episódio já conseguiu ser a melhor adaptação de videogame. Já conseguiu, até porque, né, não é muito difícil, né, visto o histórico passado de Hollywood com adaptações de videogame. Mas, cara, The Last of Us promete muito.